Olá, alunos! Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre os fatores que afetam a rapidez das reações. Vamos lá? Antes de iniciarmos a aula, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai receber em primeira mão o conteúdo do canal. Se você gostar da aula, curta e também compartilhe. Se tiver alguma dúvida no decorrer das atividades, registre nos comentários, assim poderei ajudá-lo. Antes de irmos para a aula sobre os fatores que afetam a rapidez das transformações químicas, assista também a aula 1 sobre a velocidade das reações e também a aula 2, teoria das colisões. Então vamos lá? A aula de hoje tem como objetivos compreender conceitos básicos referentes aos fatores que afetam a rapidez das transformações químicas, reconhecer a variação na velocidade das transformações químicas e identificar os fatores que afetam a velocidade nas reações químicas. Então, nós continuamos o nosso estudo sobre a cinética química, né? Lembrando aí, a cinética estuda a taxa de desenvolvimento das reações e os fatores que a influenciam. Estuda ainda a possibilidade de controlar a taxa de desenvolvimento, tornando as reações mais rápidas ou mais lentas, com base nos mecanismos das reações. Nós já estudamos sobre a velocidade das transformações químicas na aula 1, teoria das colisões na aula 2, e hoje na aula 3 nós vamos estudar os fatores que afetam a rapidez nas transformações químicas, ou nas reações químicas, que é aí o mesmo sentido. São diversos os fatores que podem influir na taxa de desenvolvimento de uma reação química. Dentre eles, se destacam a natureza dos reagentes, superfície de contato, luz, eletricidade, pressão, temperatura, concentração dos reagentes, catalisadores e inibidores. Muitas vezes, controlando esses fatores, isoladamente ou em conjunto, um químico consegue alterar a taxa de desenvolvimento de uma reação química. No próximo slide, nós vamos ver os principais fatores que alteram a velocidade das transformações químicas, ou seja, essa taxa de desenvolvimento que estamos falando. Bom, então vamos aos fatores, né, que alteram a velocidade das transformações químicas. Nesse primeiro slide, temos aqui natureza dos reagentes, superfície de contato, luz e eletricidade. E depois nós temos o efeito e um exemplo. E lembrando que a taxa de desenvolvimento média de uma reação química é calculada em função de uma das substâncias participantes da reação e é expressa pela razão entre a quantidade consumida ou produzida dessa substância e o intervalo de tempo que isso ocorreu. Então, vamos ao primeiro fator, que é a natureza dos reagentes. Quanto maior for o número de ligações a serem rompidas nos reagentes, e quanto mais fortes for essas ligações, mais lenta será a reação, e vice-versa. Reações orgânicas, com moléculas grandes e várias ligações covalentes, são mais lentas que reações inorgânicas, com os íons já dissociados em meio aquoso. Um exemplo, temos aí uma reação instantânea, que é a formação do cloreto de sódio, através do ácido clorídrico, reagindo com hidróxido de sódio. E uma reação lenta, aí a mesma temperatura, que é a combustão do gás metano, a 20 graus, produzindo aí o gás carbônico e vapor de água. Outro fator, a superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato, que é a área efetivamente exposta entre os reagentes, maior será a velocidade da reação, e vice-versa. Exemplo, uma reação muito lenta e uma muito rápida da formação da ferrugem. Sabemos que a ferrugem, para ser formada, o ferro precisa estar em contato com o oxigênio e água. Percebe-se que na reação lenta, o ferro está na forma de barra e na reação rápida está na forma de palhinha,
Então, a superfície de contato na palhinha é muito maior, por isso a reação é mais rápida. Outro fator é luz e eletricidade. Algumas reações específicas ocorrem instantaneamente quando ativadas pela luz, são as reações fotoquímicas, ou pela eletricidade, e são extremamente lentas na ausência desses fatores. Um exemplo, temos uma reação que é ativada pela luz, que é a reação entre o gás hidrogênio e o gás cloro, formando o cloreto de hidrogênio. E uma reação ativada pela eletricidade, a combustão aí do gás hidrogênio, formando água líquida. Outro fator que afeta a rapidez das transformações químicas é a concentração dos reagentes. Quanto maior o número de partículas de reagentes por unidade de volume, isto é, quanto maior for a concentração, maior será a probabilidade de haver colisões efetivas entre essas partículas. Consequentemente, maior será a taxa de desenvolvimento da reação, ou seja, mais rápida é a reação. Temos um exemplo, através de um desenho, onde nós temos aqui 2 mols de uma substância reagindo com 2 mols de outra. No segundo desenho, nós temos 4 mols de cada uma das substâncias reagentes, então, maior é as colisões efetivas no segundo desenho, mais rápida será a reação química. Outro fator que altera a rapidez das transformações químicas é a pressão. Um aumento de pressão no sistema em uma reação implica um contato maior entre os reagentes, pois o volume do sistema diminui, o que possibilita um maior número de colisões efetivas entre as partículas e, consequentemente, maior taxa de desenvolvimento da reação. Um exemplo também. Então, percebe-se que no primeiro desenho nós temos uma reação lenta, né? Estou aqui mostrando para vocês que a pressão foi aumentada no segundo desenho. Então, as partículas onde estão sendo pressionadas vão ter maior contato umas com as outras, maiores serão as colisões efetivas, maior será a velocidade da reação. Outro fator é a temperatura. Um aumento de temperatura causa um aumento na taxa de desenvolvimento das reações químicas, tanto exotérmicas quanto endotérmicas, porque leva os reagentes a atingir mais rapidamente o complexo ativado. Exemplo, temos uma reação exotérmica, onde a temperatura em graus Celsius foi aumentada e a velocidade da reação foi também aumentada. Na reação endotérmica, nós temos aí aumento da temperatura, ela é favorecida, né? A reação endotérmica é favorecida com o aumento da temperatura. Então, quanto mais alta for a temperatura, maior será a taxa de desenvolvimento das reações químicas. Pelo fato de levar os reagentes ao complexo ativado mais rapidamente. Outro fator que afeta a rapidez de uma transformação química são os catalisadores. O efeito na reação, o catalisador participa da formação do complexo ativado, diminuindo a energia de ativação da reação e aumentando a sua taxa de desenvolvimento. Ou seja, o catalisador não participa da reação, a função dele é diminuir a energia do complexo ativado. Um exemplo, o óxido de nitrogênio atua como catalisador na reação entre o dióxido de enxofre e oxigênio, produzindo trióxido de enxofre, aumentando a sua taxa de desenvolvimento, uma vez que ele vai diminuir a energia do complexo ativado. Outro fator são os inibidores. O efeito nas reações, o inibidor participa da formação do complexo ativado, aumentando a energia de ativação da reação e diminuindo a taxa de desenvolvimento. Então, o inibidor é o efeito contrário do catalisador. Ele é utilizado, então, para aumentar a energia do complexo ativado. Se vai aumentar a energia, consequentemente, a reação vai ser mais lenta. Então, temos aí meio ácido, o H3O+, inibe a reação aí da decomposição do peróxido de hidrogênio. Então, ele vai diminuir a sua taxa de desenvolvimento.
E então, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudar. Assim, nós finalizamos o estudo dos fatores que alteram a velocidade das reações químicas. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o papel dos catalisadores nas reações químicas. Espero você lá.